Domplex. Museu Bordalo Pinheiro, Lisboa. Terá sido Rafael Bordalo Pinheiro o mais genial artista português de todos os tempos? A questão parece excessiva, mas talvez não seja. Desenho, caricatura, ilustração, grafismo, jornais e, claro, cerâmica. Rafael Bordalo Pinheiro usou as artes do seu tempo com um talento excepcional, irreverente, único. A qualidade do que nos deixou é tão vibrante que artistas contemporâneos continuam a partir da sua obra para criarem novas peças que hoje seduzem o mundo inteiro. Inventor de tipos inesquecíveis que nos acompanham até hoje, Rafael Bordalo Pinheiro construiu uma obra polifónica, que é uma espécie de registro felino dos acontecimentos do atribulado século XIX português. Uma obra inquietantemente atual. Do Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa, à Fábrica Bordalo Pinheiro e à Casa Museu São Rafael, nas Caldas da Rainha, vai mesmo querer vir connosco nesta visita guiada. João Alcuim Botelho, este é o desenho fundador do Zé Povinho. É emocionante vê-lo nascer. Foi aqui. Foi com este desenho que o Bordalo, pela primeira vez, desenhou o Zé Povinho em 12 de junho de 1875, tem uma data de nascimento, e... Tinha 29 anos o Rafael Bordalo Pinheiro. O Rafael Bordalo Pinheiro tinha 29 anos. Sim. E nessa altura estava a publicar um jornal, A Lanterna Mágica, e na véspera de Santo António resolveu fazer uma brincadeira e utilizou esta personagem nova, que não existia nem sequer na tradição oral portuguesa, digamos assim, de tal maneira que ele que criava caricaturas que eram imediatamente conhecidas, o Zé Povinho, como não existia, ele sentiu-se na obrigação de escrever na perna Seu Zé Povinho. E assim apresentou a personagem. Claro que ele não podia imaginar que estava a criar uma personagem que hoje, passados quase 150 anos, continuava perfeitamente atual, perfeitamente identificada por todas as pessoas. De facto, o Zé Povinho é, em toda a obra polifónica, variadíssima, incrivelmente virtuosa do Rafael Bordalo Pinheiro, aquele mais marcante, aquele que de facto mais marcou o imaginário português. Oh, Paula, não só isso, como há uma outra questão, que é ele, neste primeiro desenho, faz uma espécie de programa do que representa o Zé Povinho. Se nós analisarmos este desenho, refere-se aos tronos de Santo António, portanto, àquela tradição de que os miúdos, na véspera de Santo António, fazem os pequenos altares de Santo António e depois andam a pedir uns tostõezinhos para o Santo António, que naturalmente são para eles e não para o Santo António, como é bom de ver. E então
O Bordal desenhou um Zé Povinho que vai andar na rua e de repente vem um miúdo ter com ele pedir-lhe o tostãozinho, ele está a dar o tostãozinho ao miúdo. O miúdo é o Ministro das Finanças, o António Sérgio Pimentel. O Santo António é o António Maria Fontes Pereira de Melo, que era o Primeiro-Ministro. E o Menino Jesus, que está ao colo deste Santo António, é o Rei Dom Luís. E temos ali também o chefe da polícia, o Barão de Rio Zezer, a olhar para a cena, para se houver algum problema, para intervir. E é muito engraçado perceber que logo desde o primeiro momento ele conta uma história que se vai repetir. Ele usa o Zé Povinho nas mais diversas situações, mas há sempre esta situação, que é o Estado a tirar dinheiro ao Zé Povinho que não está a perceber nada daquilo que está a acontecer. Talvez daí a razão, porque 150 anos depois ele continua, o Zé Povinho continua tão querido e tão atual. Exatamente. É possível compreender o que se passava no país através das suas caricaturas, dos seus desenhos, das suas sátiras? Sim, completamente, porque o Bordal teve jornais praticamente desde 1870 até 1905 e o grande tema dos seus jornais era a vida política. Claro que ele também era um bom vivant e também falava de teatro, de comida, de bebida, enfim, de coisas boas, mas a política era essencial. E este Zé Povinho representa o povo que estava a assistir a uma mudança muito grande no país e que não a percebia muito bem. Viu o fim da monarquia absolutista, viu as guerras liberais e estávamos num período em que se começava a perceber o jogo democrático, digamos assim. Havia eleições, claro que não eram eleições democráticas, eram eleições só para homens, eram eleições que o voto não estava acessível a todos. Havia 2 partidos políticos que lutavam entre si, enfim, um pouco como hoje, e havia um Zé Povinho muito rural, analfabeto, mas sabia que havia ali alguma coisa que não lhe cheirava bem. E quando essa coisa não lhe cheirava bem, havia o seu famoso gesto, que era o manguito, que é um gesto em que ele dizia, não, há aqui qualquer coisa que está a passar e vamos lá ver... Há uma fotografia muito engraçada do próprio Rafael Bordal Pinheiro a fazer esse gesto. É evidente que o público-alvo era uma burguesia urbana que comprava e que assinava os jornais, mas estes jornais eram também muito difundidos em classes mais populares e não seria estranho encontrá-los a decorar paredes de tascas e por aí fora. Aliás, é muito engraçado porque mais tarde a Tasca vai ser um dos grandes locais onde aparece a figura do Zé Povinho a fazer o manguito com a famosa frase do queres fiado, toma, mostrando que existe essa adesão popular muito grande e desde muito cedo à figura do Zé Povinho. As tareias que ele dá à classe política é qualquer coisa. Tendo o governo e a oposição resolvido de comum acordo que voltem este ano à Câmara os mesmos deputados do ano passado, nós propomos, visto serem os mesmos, que pelo menos, como se faz aos pastéis da véspera, os polvilhem com canela. Isto é hilariante. E olha aqui este da paródia de 1902, que ele chamou Os Estados dos Corpos e das Almas no presente verão de 1902, em que há 2 figuras a dormir debaixo de uma árvore com a legenda à sombra dos imortais princípios, as 2 soberanias. Um dos soberanos é o povo, é o Zé Povinho, e o outro soberano, nós não lhe vemos a cara, mas sabemos pelo desenho e pela forma do seu corpo, sabemos que é o rei. E sendo o Bordal Pinheiro republicano, esta forma de representar o rei não lhe mostrando a cara é também muito significativa. E também é significativo estes 2 grandes gordos com um ar completamente alheio à vida, adormecidos. E essa coisa do adormecido é também muito significativa num homem muito ativo que queria ver o país avançar, não é? Eu acho que esta ideia do Zé Povinho era também uma maneira de colocar um espelho à frente das pessoas e de as obrigar a reagir. E, aliás, o Zé Povinho é muitas vezes representado com uma albarda. E há o velho ditado, a albarda suburra à vontade do dono, e a albarda é o que serve para carregar o Zé Povinho com os impostos, com uma coisa que o Bordal gostava muito sempre de dizer, que era o orçamento da Casa Real, que achava uma inutilidade, e com todos os escândalos que havia da época. Até metendo-se novamente com o Fontes Pereira de Melo, com o Primeiro-Ministro, tem um desenho extraordinário do Zé Povinho a servir de ponte ao novo comboio
Ele é sustento para tudo. Paula, este museu tem mais de 3.000 peças originais do Rafael Bordal Pinheiro e, portanto, é sempre muito difícil de escolher, mas, simultaneamente, temos sempre uma peça para ilustrar alguma coisa. Mas há aqui uma peça que mostra bem como ele estava empenhado neste apelo à ação e como era a sua indignação perante este imobilismo das pessoas. Aqui temos o original, mas é um desenho que foi publicado na Paródia, nas páginas centrais, e que foi desenhado por ocasião de uma manifestação dos comerciantes contra uns novos impostos. E os comerciantes foram convidados a ir ao Parlamento apresentar as suas razões e ninguém quis ir. Então ele indignou-se e fez este desenho com um prato de tomates que chamou o verdadeiro prato de resistência não veio à mesa. Mas se há coisa que distingue o Rafael Bordal Pinheiro é ele nunca ter sido um vencido da vida. Ou seja, ele nunca se instalou num cinismo descrente. Ele continua a acreditar até ao fim que é possível melhor, que é possível mais para o seu país, que ele ama. Sim, a ação dele é claramente uma ação patriótica e ele tudo o que faz por um profundo amor ao seu país. Ele chegou a ter um emprego de funcionário público que desistiu para fazer os seus próprios jornais e para estar completamente liberto para dizer aquilo que achava que a sua consciência lhe ditava. E foi a sua maneira cívica de ter uma intervenção junto da sociedade. Aquela ideia da saudade e do nosso fado triste não está presente no Rafael Bordal Pinheiro, está presente uma alegria de viver, uma luta contra as adversidades. Não são críticas para destruir, são críticas para provocar a ação. Exatamente. E foi por Portugal que ele se meteu nesta aventura da cerâmica, porque para além deste lado absolutamente talentoso de um homem que é capaz de fazer isto, há por trás uma declaração política muito forte de que era possível fazer em Portugal uma indústria cerâmica de alta qualidade. Bordal não tinha absolutamente nenhuma relação com as Caldas, muitas vezes pensa-se que a família dele era caldense, não era. O Bordal vai para as Caldas porque existe esta tradição e esta tradição está também ligada à qualidade do barro que existia nessa zona. A fábrica que ele criou, com o irmão, tinha mais empregados do que todas as outras fábricas juntas que existiam, todas as outras pequenas oficinas, e tinha inclusivamente uma escola para miúdos aprenderem o ofício. Instalou uma fábrica de ponta em Portugal. Esta crença de que era possível criar uma indústria nacional moderna e atualizada, contemporânea, mas simultaneamente ligar isto a uma tradição popular e a uma tradição histórica. Muitas das peças do Bordal nós encontramos imensas referências históricas aos descobrimentos, à esfera armilar, às cordas. Esta peça é de 1897, numa altura em que a fábrica já tinha alguns anos e, portanto, ele já tinha apurado a sua técnica, mas não nos podemos nunca esquecer que ele vem de uma família de artistas. O pai, Manuel Maria Bordal Pinheiro, pintava, tinha feito diversíssimas exposições e também moldava. Deu-lhes uma educação artística dentro de casa. Era uma família numerosa e da qual saíram três artistas. O Rafael, de que estamos a falar, o Columbano e uma outra irmã. O Columbano era tão sério, tão sisudo, tão contido, tão distante.
nos antípodas deste irmão mais velho, não é? Normalmente é ao contrário, os mais novos são mais gaiatos e os mais velhos mais sérios, mas aqui foi ao contrário, não é? Completamente. O columbano era muito mais sério, mas tinha uma admiração enorme. Os irmãos gostavam muito uns dos outros, mas o columbano tinha uma admiração enorme pelo Rafael, e de tal maneira que a forma como ele o retrata aqui, há ali um transbordar de alegria e de vida. João, uma das coisas mais encantadoras na personalidade de Rafael Bordal Pinheiro é o facto de ele parecer não se levar a sério. Claro que era um homem profundamente sério no seu patriotismo, no seu apelo à ação, no seu empenho, no seu comprometimento político, cívico, mas tinha uma maneira de o expressar através do riso que não se poupava a si próprio. Trabalhava noite fora, trabalhava a fumar, era... Sempre a fumar, compulsivamente, não é? A suar enquanto desenhava, sim, não é? aliás, o que o matou. Ele morreu com uma bronquite. E há outra coisa que eu fico sempre espantada, que é, ele não corrigia os desenhos, era tudo à primeira, não é? Demorava, mas aquilo não há rasuras, não há registros de... Ele tinha uma capacidade de síntese do desenho absolutamente notável. E, aliás, nós temos um desenho de um jantar, de um banquete de homenagem ao Capelo e ao Ivans, com um desenho complicadíssimo, e em que ele assina e depois por baixo escreve feito a 30 de setembro às 11h30 da noite. Isto não teria nenhuma importância se o jornal não tivesse saído no dia 1 de outubro. Portanto, ele esteve no jantar, saiu, foi para a oficina fazer o desenho, que saiu no dia seguinte. A capacidade de humanizar os animais e os objetos? E os objetos e de os pôr a transmitir sensações é absolutamente notável, e é por isso que nós vemos o animal, um sapo não é propriamente um animal muito agradável, mas realmente os dele são. E ele gostava de tal maneira dos animais que tinha um aquário de terra, um terrário, com cobras, com lagartos, com sapos, que ele copiava, para ele copiar sim, do natural. porque o realismo ao mesmo tempo das figuras é uma coisa extraordinária, não é? É extraordinário.
Está a ver, Paulo, é aqui que o manguito acontece. O manguito nasce aqui pelas mãos da Isabel. A Isabel deve chegar ao fim do dia vingada de todas as injustiças que lhe fazem, porque o Zé Povinho aqui está a falar, olhe, por nós todos, ainda, também. 150 anos depois. Atualizado. Atualizado. Então, se bem compreendo, esta fábrica, Elsa, no fundo é a herdeira dos moldes. É este o núcleo da coisa, não é? A herdeira dos moldes da fábrica criada Por Rafael Bordal Pinheiro. Mas entre os moldes que ele criou e o que se passa hoje aqui, vai um longo percurso. Claro, 132 anos, muita coisa acontece, não é? Aconteceu durante esse tempo. O Rafael Bordal Pinheiro funda esta fábrica em 1884, fez uma fábrica de sonho, era um autêntico laboratório de pesquisa ao nível técnico, ao nível estético, tinha trabalhadores operários que eram muito fiéis, com eles conseguiu virar a página literalmente da história da cerâmica de Caldas da Rainha e do país, e depois, após a morte dele, que deixou um universo de modelos e de moldes também, dos seus matrizes, dos seus modelos criados, o seu filho, Manuel Gustavo Bordal Pinheiro, foi continuador dessa obra. E devemos a ele também essa passagem até aos nossos dias. O Manuel Gustavo recuperou os moldes, continuou a produzir os moldes do pai, inventando muitos outros modelos. Somos herdeiros de todo esse espólio. É um espólio material, um património material, mas também imaterial, porque estas técnicas são feitas de saberes, e para hoje, nos nossos dias, continuarmos a reproduzir fielmente os modelos que os Bordalos, o pai e o filho, criaram, há todo um património que está nos funcionários desta empresa, que permite ainda hoje a reprodução desses mesmos modelos fielmente. O Rafael Bordal pai criou uma escola. Sim. A juntar a esta ideia inovadora que ele tinha para a indústria da cerâmica, criou uma escola, e eu pergunto, haverá aqui alguém que tenha ainda frequentado essa escola, ou que seja filho de alguém que frequentou a escola? Seguramente na cidade, sim. Há outros, até ceramistas, no caso do meu pai, por exemplo, frequentou uma escola que foi ainda criada nessa filosofia da aprendizagem de cerâmica de Rafael Bordal Pinheiro. Mas para além dessa original, digamos, temos outras escolas que entretanto surgiram. Aqui neste núcleo nós reproduzimos as técnicas originais de Bordal Pinheiro. Neste momento estamos a retirar as imperfeições causadas pelos moldes de gesso, onde todas as peças são coladas, porque um molde não nos dá uma peça inteira. Às vezes um molde dá-nos, são autênticos puzzles, um modelo pode ter variedíssimos moldes. É aqui, neste sítio, que se compõe toda a escultura, se cola, agrega tudo. E isto é só uma ínfima parte de todo o processo cerâmico. Sim, nós vamos passando pela fábrica e fomos assim vendo. Era também do tempo do Bordal. É claro que há adaptações, Porque é isso. Os fornos já não são a lenha, claro, como eram na altura, onde um forneiro ficava toda a noite a alimentar um forno a lenha. Só o facto de arranjarem lenha para os fornos era uma aventura, porque haviam juntas de bois que vinham carregadas de lenha das aldeias para alimentar os fornos desta indústria, e era uma autêntica comunidade. Havia muita gente envolvida nesta fábrica. Aliás, o número de operários tem-se mantido ao longo do tempo. Quantos? Agora somos cerca de 170, 180 operários. Muita gente. Portanto, o Bordalo segue para o mundo inteiro. Sem dúvida, cada vez mais, e é isso que queremos fazer, é internacionalizar esta marca vez mais e darmos a conhecer esta personagem tão importante na história da cultura e da arte do nosso país. Mas Elsa, eu estou aqui a ver a Merkel, o Papa, o Obama, o Mário Soares. Estas figuras são divertidíssimas, mas sabe Deus que o Bordalo, pai ou filho,
não as podiam ter criado. O que é que estão aqui a fazer estes senhores? O destino estava marcado. Ou seja, o Bordal foi um famosíssimo caricaturista, não é? E mais cedo ou mais tarde nós tínhamos de ter aqui o António Antunes a trabalhar connosco. Maravilhoso cartunista. É verdade. O António Antunes foi convidado pela fábrica para criar os figurões, os nossos figurões de hoje. À luz da sua interpretação, ele é um apaixonado por Rafael Bordal Pinheiro. Só podia ser, claro, claro. E realmente trouxe à atualidade, mas uma caricatura... Mas que mantém o espírito satírico, do Bordal Pinheiro. Pinheiro. Temos a Merkel, enfim, com esta águia alemã aqui ao colo. A Merkel está hilariante. Eu gosto particularmente dos papos em cascata que lhe descem dos olhos. Muito cómica. Muito cómica. Temos o Obama, enfim, o Obama, com as suas grandes orelhas. Coitado do Obama, estas orelhas, o António foi um bocadinho mauzinho. Desculpa, mas ele tem qualquer coisa de gafanhoto, realmente. Tem, é brilhante. E o Mário Soares, não é? Mário Soares é fantástico. O seu lindo cravo vermelho, tão grande, que se transformou num chapéu de chuva. Completamente. Elsa, o Nelson está aqui a terminar o Zé Povinho que a Isabel montou. É verdade. A Isabel estava a montar o Zé Povinho em barro cru, mas depois disso ainda teve uma longa viagem até chegar aqui. Ele teve que secar muito bem, foi para o forno, à prova de fogo, não é? Literalmente a prova de fogo, e depois veio para este gabinete de pintura, para este ateliê, onde foi dada a pintura manual a vidrado cerâmico. Foi novamente para o forno, uma segunda cozedura, e só depois é que vai parar as mãos aqui do Nelson para dar este acabamento de expressão, esta cara, a tintas a frio, tal como o Bordal Pinheiro também fazia. Também utilizava tintas e patines para dar mais expressividade aos rostos das suas caricaturas. Então aqui têm reprodução das peças dos bordalos, peças de autor novos que vocês vão buscar e outras peças de cariz naturalista, mais utilitárias, digamos, inspiradas no universo Bordal Pinheiro, que exportamos para todo o mundo. E é com uma artista que eu vou falar agora, uma das artistas que vocês convidaram e que foi das primeiras a trabalhar, das primeiras artistas a trabalhar sobre a arte de Bordal Pinheiro, ou mais propriamente a partir da arte de Bordal Pinheiro. Bela Silva. Bela Silva, estamos aqui na sala dos originais de Rafael Bordal Pinheiro, na Casa Museu São Rafael, aqui nas Caldas da Rainha. E, de facto, isto é interminável. A Bela tem um percurso muito consistente como escultora, que, aliás, se cruza com a obra de Rafael Bordal Pinheiro, já vamos ver isso, mas, antes de irmos às suas peças inspiradas na obra de Bordal Pinheiro, eu gostava de ouvir sobre a impressão que lhe causa
a obra cerâmica, concretamente, de Rafael. De escultor para escultor, o que é que impressiona nele? Foi este o universo dele, como ele pega com sentido de humor e a partir de coisas, desde uma folha, coisas às vezes insignificantes, e como constrói todo um universo a partir disso. Às vezes, grandes artistas pegam num espargo, fazem uma tela magnífica, e ele também conseguiu criar a partir de coisas simples, e é isso que eu acho... A questão da natureza é uma questão importante. A questão da natureza, mas mais do que a natureza, de coisas às vezes que fazem parte do nosso dia-a-dia, que nós não ligamos, é isso que às vezes costumo dizer. Objetos do cotidiano, não é? O que é a diferença entre um artista e o outro, é que realmente um artista vê em coisas às vezes banais, sei lá, um brócolis são capazes de inspirar uma escultura e para outras pessoas não é? Portanto, é esta parte do olhar, da observação, e o Bordal nisso foi forte. Na cerâmica dele tem também muita influência do Renascimento, do Palissy, mas ele realmente acabou por pôr um cunho muito próprio a este trabalho. Mas é este brincar, o inesperado, e depois tecnicamente também tem coisas muito complicadas. Quem conhece o barro, por exemplo, este prato, só o prato em si, só fazer o prato daquela dimensão, em termos técnicos é difícil, porque ao secar, racha. E é preciso pensar que ele trabalhava com fornos a lenha, como nos disse já a Elsa Rebelo, portanto não havia o controlo que hoje há das temperaturas, não é? Portanto, mas depois tinha outra coisa positiva, que eram os vidrados lindíssimos, que por causa das cinzas que caíam, que davam uns vidrados diferentes. Daqueles que se obtêm com o forno elétrico, não é? E depois muito sentido de humor nisto. Vê-se que ele também que dava imenso gozo criar. E quando olhamos para o trabalho dele, dá para ver que era uma pessoa de um grande joie de vivre, que gostava da vida, até como artista, porque hoje em dia há sempre a imagem do artista, aquela pessoa muito sofrida, e não, um artista que... Era solar, não é? Solar. É isso. Isso é maravilhoso. Vamos ver algumas das peças que escolheu para nós. Eu gosto muito desta peça aqui. Ele pega nesta ideia da enguia, lá está, e com várias, cria quase aqui um baile de enguias, de uma coisa inesperada. No século XIX estava na moda esta corrente do naturalismo, de olhar então para a natureza como fonte de inspiração, e para mim é interessante ver como artistas de diferentes países acabaram por se inspirar de maneira diferente, porque tem a ver com a cultura de origem. O que eu também gosto é que ele também tem como desenhador, ver a relação entre estes dois mundos, o desenho e a parte da cerâmica, da escultura, e como realmente um trabalho acabou por influenciar o outro. Eu gosto também desta ideia, como ele pega na lagosta e faz diferentes propostas de trabalho, e então aquelas duas do lado direito, gosto também pelo tipo de vidrados que ele usa. Há um que faz lembrar quase um taco, não é, de lagosta, mas são maravilhosos estes vidrados. Há umas peças ali também no fundo que eu gosto imenso. Aqui o embaraço é o da escolha, não é? São tantas. Sim, várias. Gosto muito desta chávena do chinês a espreitar. É muito bem. Também há uma influência asiática no trabalho do Oriente, é isso que também acho interessante no trabalho do Rafael do Bordalo, este interesse também por outras culturas. E esta continua um pouco na crítica dele política, não é? Eles comem tudo. É o barriga, chama-se esse. Eles comem tudo e não deixam nada, depois ficam assim com a barriga inchada. Eu também gosto muito de azulejos que o Bordalo também desenvolveu, principalmente uns que têm umas cabeças de uns gatos. As cores. As cores e também em termos gráficos, como é que depois acaba por formar um padrão na repetição. E como também pega uma cabeça de um gato e transforma num azulejo. Aliás, sobre gatos, Bela, há aqui uma história que me contaram, foi a Elsa Rebelo que me contou ali na fábrica, sobre esta peça, que é uma coisa extraordinária. O Bordal adorava gatos, aliás, costumava dizer que noutra vida teria sido gato, e esta peça... este busto, com este gato, coitado, assim esganado, a sofrer nas mãos da criança, que é uma coisa que os miúdos fazem, é verdade. Apertam os animais quando são pequenos. E este busto foi feito por ele, Rafael Bordal Pinheiro, no ano em que ele morreu. É incrível. O gato a ser esganado
A vida tem destas ironias, não é? Pois é. A Bela foi dos primeiros artistas a ser convidados pela fábrica Bordal Pinheiro para trabalharem a partir das obras de Bordal Pinheiro. E nós pedimos que colocassem aqui algumas das peças, foram muitas, mas algumas das peças que a Bela produziu neste contexto. O castiçal foi feito em 2004 e as rãs em 2011. Sim. Portanto, já vai uma longa colaboração aqui com a fábrica. Como é que se parte da obra de outro artista sem fazer a cópia? Sem cair na armadilha de reproduzir inteiramente o que é o outro? É difícil para realmente esse universo inspirar-te, mas não criámos a tal cópia. Aqui eu decidi criar, a partir de um animal que aparece com muita frequência, criar um castiçal. E eu peguei então neste lagartão e fiz esta peça. Mas eu quis mesmo entrar neste ambiente quase século XIX. Já não tinha muito a ver com o trabalho que eu estava a desenvolver, embora em determinado período da minha vida, da minha carreira como artista, quis realmente pegar no trabalho do Bordal, por sentir que havia uma série de afinidades. Claro que depois do trabalho continuei a desenvolver outras coisas. Esta também tem a ver com o século XIX, porque no século XIX aparecia muito esta ideia de pegarem nos animais, principalmente a rã, a fazer bailado, a tocar guitarra, flauta. Humanizavam Humanizar os animais. E eu depois peguei numa peça que existia e transformei em cá a rã com a bilha que vai à fonte, mas a minha rã aqui é distraída, encontrou amor, não é? O amor aparece tantas vezes para nos desencaminhar e eu quis retratar isto no tal universo com a relva, muito característicos também desta época e do trabalho do Bordal. O que eu adoro é este detalhe da liga e dos sapatos. Isto é a rã menina que encontrou... Ou não sabemos, ou rã menino. E depois aparece protegido numa capânula em vidro, também século XIX, não é? O tipo de peça E que deixa chamar a peça? Gosto tanto de ti. A Bela também é muito solar, é muito bem disposta. Eu pergunto, divertiu-se a fazer isto? Divertiu-se a escolher os modelos a partir dos quais ia trabalhar? Sim, diverti-me bastante a fazer esta peça, mas também de ver as pessoas, os operários da fábrica, que depois estavam a ajudar-me com os moldes, a rirem imenso e de ver boa disposição. Pronto, foi uma peça que deu gozo a muitas pessoas. Não só ao artista que a concebeu. O que é que guarda no seu trabalho, ainda hoje, mesmo estando a produzir coisas muito diferentes, que de alguma forma tenha a ver com Rafael Bordal Pinheiro? Tem a ver com aquelas características que eu falei, é tal observação e às vezes pegar em coisas que supostamente não se olha, não é? E a partir daí criar, sei lá, uma simples folha e criar uma escultura, essa parte, e também do humor. E com o Bordal, pronto, a relação... Ele nasceu quase no mesmo dia que eu. Estou há 5 anos na Bélgica, o clima é diferente, é tudo diferente, e criando também uma distância com Portugal. É isso que eu gosto deste desafio, e eu tive a oportunidade de viver em vários países. Olhamos para a nossa cultura de outra maneira e filtramos, e tem sido muito importante para esse desenvolvimento. E realmente com o Bordal tenho um carinho muito especial, foi realmente no meu percurso, foi muito importante eu ter passado por cá e agora estou a assimilar coisas de outras culturas e é toda esta mistura que somos todos, resultado de misturas e dar a nascer coisas diferentes. Diria que o Rafael Bordal Pinheiro é um grande artista ou um grande artista português? Para mim o Bordal é um grande artista, ponto final. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.